Ao chegar ao céu, o seu anjo da guarda vem ao seu encontro e mostra-se todo contente. Você lhe agradecerá por toda a assistência recebida, e o anjo lhe responderá: Alegra-te, alma formosa, já estás salva. Vem contemplar a face do teu Senhor. A entrada da alma no céu representa o acontecimento definitivo e mais denso de realidade espiritual que um ser humano pode experimentar. É o ponto culminante, o ápice para o qual toda a existência temporal converge e de onde, em retrospectiva, ela deriva seu único e verdadeiro sentido. A superficialidade com que a grande maioria dos fiéis aborda este dogma central da fé, frequentemente reduzindo-o a uma vaga promessa de paz pós-morte, a uma recompensa genérica por ser bom ou a um conto moralizante para crianças, constitui, na verdade, um dos maiores e mais insidiosos perigos para a vida espiritual autêntica. Esse tratamento leve esvazia a fé de sua tensão escatológica fundamental, anestesia a alma para a urgência da santificação e gera uma letargia espiritual que conforta na mediocridade. O erro grave, portanto, não está em acreditar na realidade do céu, mas em não compreender com a devida seriedade que ele é, antes de tudo, uma condição de existência, radicalmente nova, um estado de ser para o qual a alma humana precisa ser meticulosa e progressivamente preparada, aqui e agora na arena da vida terrena. Sem essa preparação, que é obra de uma vida inteira, a alma corre o risco real de se tornar estruturalmente incapaz de suportar a intensidade de sua luz, de respirar a atmosfera do seu amor e, portanto, de efetivamente nele entrar. Esta preparação não é um acessório opcional ou uma recomendação piedosa. É a própria essência, o núcleo dinâmico da jornada cristã. Para iluminar este caminho árduo e glorioso, com a solidez da tradição doutrinária e da experiência mística, podemos recorrer aos escritos profundos do doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, cujas meditações, longe de serem devaneios sentimentais ou alegorias vagas, apresentam-se como mapas precisos e realistas da geografia sobrenatural, baseados na Escritura, nos padres da Igreja e na rica tradição espiritual. A tese central que daí extraímos é que a entrada no céu é o ato final e solene de um drama cósmico de amor e justiça divina, onde a alma, já julgada e confirmada na salvação, é progressivamente e com cerimonial litúrgico introduzida na sociedade dos santos, no corpo místico triunfante e, por fim, na intimidade inefável da Santíssima Trindade, experiência última que constitui a consumação e o saturamento de todos os anseios, de todas as buscas e de todas as nostalgias humanas. As consequências existenciais de assimilar esta verdade, não como teoria, mas como o fato mais importante da própria vida, são imensas e transformadoras. Elas impelem, inevitavelmente, a uma vigilância constante e amorosa sobre o estado interior da graça, a um temor salutar e filial do pecado mortal, única realidade que pode, por rejeição da luz, arruinar definitivamente este destino, e a um amor ativo, sacrificial e crescente por Deus, que é ao mesmo tempo a única estrada viável e a recompensa infinita que a espera no fim da caminhada. Conforme os ensinamentos unânimes da tradição espiritual católica, o primeiro ato solene da alma, imediatamente após sua separação do corpo, é o juízo particular. Este é um encontro face a face, pessoalíssimo e inapelável com Cristo juiz. Não há adiamentos nem recursos, nem defesa possível além daquela que a própria vida, tal qual foi vivida, apresenta. Nesse momento de eternidade que irrompe no tempo, a existência terrena inteira se desdobra diante da consciência com uma clareza absoluta, implacável e misericordiosa ao mesmo tempo. A tradição ensina que este não é um julgamento meramente forense ou externo, como um tribunal humano, mas uma iluminação interior instantânea e total, onde a alma, colocada diante da luz viva, que é a pessoa de Cristo, vê a si mesma na verdade total, sem auto-enganos, sem desculpas, na nudez completa de suas intenções e ações. Para a alma que morre em estado de graça santificante, este instante
embora possa conter a dor puríssima e abrasadora do arrependimento perfeito pelos pecados já perdoados, uma dor que é amor, culmina na sentença de salvação, que é menos uma declaração nova e mais o reconhecimento divino, o selo confirmatório de uma realidade já estabelecida e cultivada pela graça ao longo da vida. Esta sentença eterniza e estabiliza a alma para sempre em sua orientação fundamental, definitiva e irrevogável para Deus como seu fim último. Imediatamente após este veredicto de amor, inicia-se a ascensão dinâmica para a pátria definitiva. O anjo da guarda, aquele fiel e silencioso companheiro de toda a peregrinação terrena, assume então seu papel mais glorioso e desejado, tornar-se o guia oficial, o mestre de cerimônias e o apresentador que introduz a alma na liturgia eterna da Jerusalém celeste. Na narrativa alfonsiana cheia de unção, a alma inundada de gratidão dirige-se ao seu anjo custódio, que responde convidando-a a elevar o olhar para contemplar, enfim, a face do Senhor. Esta singela interação revela a natureza profunda e prática da angelologia cristã. Os anjos não são figuras decorativas, mas servidores pessoais e comissionados da economia concreta da salvação, e sua alegria perfeita e missionária se completa justamente com a condução vitoriosa de suas almas custodiadas ao porto seguro da visão beatífica. Ao adentrar os umbrais do céu, a alma não é deixada à sua sorte, mas é imediatamente e jubilosamente acolhida pela comunhão triunfante dos santos. Este é um ponto doutrinal capital e muitas vezes obscurecido. O céu não é um individualismo beatífico, uma felicidade isolada e autorreferencial, mas uma cidade, um corpo orgânico, uma família imensa, uma liturgia perene de louvor comunitário. Os laços de caridade autêntica, de amizade espiritual e de amor sobrenatural forjados na terra, à custa de renúncia e graça, uma vez purificados de qualquer resquício de apego desordenado ou possessividade, não se dissolvem. Pelo contrário, são eternizados, transfigurados e elevados a uma potência e uma profundidade infinitas. O reencontro com parentes, amigos, cônjuges e filhos que partiram na fé e na graça de Deus é, assim, uma das consolações mais sólidas e prometidas pela revelação. Contudo, Santo Afonso, com fina sensibilidade teológica, insere imediatamente um corretivo de humildade essencial para equilibrar qualquer sentimentalismo. A alma, tomada por um impulso espontâneo de veneração e admiração, quer prostrar-se diante dos grandes santos, dos mártires, dos doutores. Estes, porém, a impedem com delicadeza, declarando-se meros concidadãos e conservos indignos. Este gesto, que ecoa a visão do Apocalipse onde os anciãos se prostram diante do Cordeiro, ensina uma verdade fundamental. Na glória, a hierarquia do amor e da alegria, os diversos graus de glória, não anula nem confunde a hierarquia absoluta da adoração, que é devida exclusivamente a Deus uno e trino. Os santos, na plenitude da luz, estão mais conscientes do que nunca de que sua glória é puro reflexo, empréstimo e dom da graça de Cristo. Eles são espelhos límpidos e perfeitos, que apenas desejam com toda a sua vontade beatificada que se contemple e se ame a fonte da luz que neles se reflete. O próximo passo necessário neste itinerário de iniciação celestial é o encontro com Maria Santíssima. A alma, seguindo um impulso interior de reconhecimento filial, vai beijar os pés da Rainha do Paraíso, a Mãe de Misericórdia. A Mariologia de Santo Afonso, profundamente cristocêntrica, eclesial e salvífica, resplandece aqui em sua beleza mais pura. Na visão celeste, a alma terá uma compreensão luminosa, instantânea e abrangente de todo o auxílio, todas as graças, todas as intervenções maternais e discretas que recebeu por intermédio de Nossa Senhora ao longo de sua existência terrena. Ela verá, como num relâmpago de gratidão que a atravessa totalmente, quantas vezes foi milagrosamente salva de perigos físicos e morais, confortada no auge da dor, inspirada no momento da dúvida, fortalecida na tentação, pela intercessão amorosa e poderosa daquela que é a medianeira de todas as graças. O abraço maternal, terno,
e ao mesmo tempo glorioso, com que Maria acolhe a alma e a conduz pela mão até Jesus, é a consumação e a plena manifestação de sua maternidade espiritual universal. Ela não retém nada para si. Seu ofício eterno e glorioso é sempre o mesmo. Monstra-te esse matrem. Mostra que és mãe. Apresentando seus filhos ao Pai, para a glória do Filho, na unidade do Espírito Santo. E então se dá o clímax da jornada pessoal, o encontro nupcial com Jesus esposo. A linguagem é deliberadamente nupcial e esponsal, inspirada no Cântico dos Cânticos e na teologia paulina da Igreja como esposa de Cristo. O próprio Salvador saúda a alma com palavras de intimidade inexaurível. Vem do Líbano, esposa minha, vem, serás coroada. Esta imagem poderosa revela a natureza íntima, pessoal e amorosa da salvação. Não se trata de uma recompensa mecânica, mas de um reconhecimento de afinidade essencial. A alma que, pela graça, pelos sacramentos e pelo exercício heróico das virtudes, se configurou lentamente a Cristo, conformando sua vontade à dele, é agora reconhecida por ele como sua imagem perfeita, sua parceira na aliança eterna, sua esposa imaculada. A coroa oferecida é o símbolo da vitória sobre o pecado, o mundo e o demônio, mas a essência da recompensa, o próprio prêmio, é o próprio Cristo. Ele é a coroa. A alegria beatífica consiste, em sua raiz, na posse inalienável, plena e consciente daquele que já se havia entregado totalmente na cruz, cujo amor foi o alimento da jornada. Neste instante, todas as lágrimas derramadas, todas as penas suportadas, todos os temores enfrentados na vida terrena, são não apenas consolados, mas declarados para sempre, transformados e transfigurados em elementos da eterna alegria, como notas que encontram sua resolução na harmonia final. Contudo, a introdução solene da alma na bem-aventurança ainda não está completa. Há um passo último e culminante, de uma profundidade estritamente trinitária e admirável, que sela toda a obra da salvação. O próprio Jesus, o Verbo encarnado, acompanha pessoalmente a alma para apresentá-la solenemente ao Pai eterno. É a volta ao lar primordial, ao seio do Pai, de onde toda a paternidade tem seu nome. Como na parábola do filho pródigo, é o Pai quem toma a iniciativa, quem corre ao encontro, quem abraça com misericórdia infinita e quem pronuncia as palavras da festa definitiva e irreversível. Entra no gozo do teu Senhor. Este gozo não é uma emoção psicológica passageira ou um estado de ânimo. É a vida íntima, beatífica e fontal da Trindade, a felicidade infinita, dinâmica e comunicativa que existe desde toda a eternidade no intercâmbio de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alma é gentil, mas definitivamente introduzida neste círculo de amor, neste abismo de comunhão. A visão beatífica é, em sua essência definitiva, a visão face a face de Deus, uno e trino. A cena descrita por Santo Afonso ilustra poeticamente esta verdade teológica suprema. O Filho que redimiu com seu sangue apresenta a alma conquistada. O Pai que criou por amor acolhe e abençoa com autoridade paternal. E o gozo no qual a alma entra é a vida mesma do Espírito Santo, o amor pessoal, o vínculo beatífico que une o Pai e o Filho e que agora inunda a criatura redimida. Após esta descrição vívida, comovedora e doutrinalmente rica do destino final, a meditação de Santo Afonso realiza uma volta abrupta, pastoralmente genial e absolutamente necessária para o tempo presente da vida terrena. A visão da glória não é dada para um deleite antecipado passivo, para um consolo que adormece, mas como um combustível poderosíssimo, um dinamite espiritual, para a conversão contínua, a reparação imediata e a luta ascética. O grito do peregrino: "Ah, meu Jesus! Quando chegará o dia em que eu também ouvirei de tua boca estas doces palavras?" Deve incendiar a vontade, galvanizar as energias da alma e não adormecê-la em devaneios quietistas. É a partir deste anseio santo, deste desejo ordenado,
que a alma ainda militante é convidada a um exame de consciência profundo, lúcido e contrito. Ela se reconhece na humildade da verdade como um ingrato, que foi criado por vós para o céu, mas que muitas vezes na vossa própria presença o renunciou por indignos prazeres, por vaidades efêmeras, por apegos desordenados. Esta consciência aguda da própria miséria, longe de levar ao desespero ou à paralisia, é o solo fértil e indispensável para uma confiança humilde, audaciosa e filial na misericórdia divina, que é infinitamente maior, mais criativa e mais poderosa que qualquer ingratidão humana. É deste humus que nasce a resolução prática, concreta e diária, o propósito de emenda que é a alma e o motor da verdadeira vida espiritual. Deste arrependimento amoroso brota como flor inevitável uma resolução firme, ardente e operativa de amar. Santo Afonso articula aqui o princípio axial de toda a ascese cristã autêntica. O amor a Deus na terra é a medida exata e a preparação indispensável do amor a Deus no céu. Quereis que primeiramente vos ame nesta terra, afirma a alma. A existência presente, com suas lutas, tentações e oportunidades ocultas, é o tempo do amor meritório, da luta fiel, da fidelidade nas pequenas coisas, da construção lenta do hábito da caridade. O céu será o tempo do amor fruitive, da posse pacífica, da alegria sem sombra, do amor que já não precisa vencer porque já venceu tudo. Um estado não existe sem o outro. A semente plantada aqui é a árvore que frutifica ali. Por isso a alma, num ato supremo de liberdade plena e iluminada pela graça, pode chegar a exclamar a mais pura expressão de caridade. Ainda que não houvesse paraíso, ainda que não houvesse inferno, quisera amar-vos por toda a vida, simplesmente porque vós sois infinitamente amável. Este é o amor puro, desinteressado, que ama a Deus pelo que Ele é em si mesmo e não apenas pelos seus dons ou pelo medo de suas penas. É o amor que configura a alma a Cristo no Horto das Oliveiras, fazendo-a dizer com Ele: Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. Finalmente, toda a meditação desemboca num ato de abandono confiante, sereno e total na vontade divina e na intercessão materna de Maria. A alma compreende que o caminho reto para a glória pode, em sua sabedoria, passar pelos atalhos da purificação aceita com amor, sejam as provações da vida, sejam as dores do purgatório. Ela se abandona, então, aos méritos infinitos de Cristo e à intercessão onipotente daquela que é a porta do céu, certa e segura de que aquele que iniciou nela a boa obra da salvação a levará com sua graça ao seu feliz e pleno cumprimento. Aprofundando ainda mais a estrutura doutrinária sólida que sustenta e dá credibilidade a essa narrativa espiritual, chegamos ao cerne intelectual da questão, a doutrina da visão beatífica. Esta não é uma metáfora poética ou uma imagem piedosa, mas uma definição dogmática da fé, um dado objetivo da revelação. Consiste na intuição intelectual direta e imediata da essência divina, concedida à inteligência da alma glorificada, e após a ressurreição também ao corpo transfigurado, por um dom sobrenatural especialíssimo, chamado Lumen Gloriae, a luz da glória. Sem esta luz criada, que eleva e capacita as faculdades da criatura, o ser finito seria simplesmente incapaz de suportar o esplendor do infinito. Seria como um olho tentando fitar o sol do meio-dia. Esta visão é, por sua própria natureza ontológica, beatífica, ou seja, produz de modo necessário, perene e imutável uma felicidade plena, serena e estática, que sacia de forma sobreabundante e perfeita todas as potências da alma humana, inteligência e vontade, sem cansá-las antes expandindo-as eternamente. É também intrinsecamente comunitária e social, pois cada alma bem-aventurada, ao ver a Deus face a face, vê nele e através dele, como em um espelho claríssimo, todos os outros eleitos, conhecendo-os e amando-os com o mesmo amor com que é amada por Deus, formando assim uma sinfonia única de amor. A preparação ontológica para esta visão
é a graça santificante. Esta graça, infundida sacramentalmente no batismo e restaurada pela penitência, é o germen gloriae, o germe da glória, uma participação real e formal na vida íntima de Deus, que eleva a alma a uma ordem de existência totalmente nova, a ordem sobrenatural. A alma que morre em estado de graça já possui, portanto, em germe, em semente, a vida eterna. Mas este germe deve crescer, desenvolver-se, robustecer-se através do exercício constante das virtudes infusas, da recepção frequente dos sacramentos, especialmente a Eucaristia, e da correspondência fiel às moções do Espírito Santo. A caridade é a rainha das virtudes, a que mais nos configura a Deus, que é amor mesmo, e, portanto, é a que mais expande, como que alargando o recipiente, nossa capacidade de fruir dele, de nos imergirmos em sua felicidade na eternidade. Daí deriva logicamente a doutrina dos diversos graus de glória. A visão de Deus no objeto é a mesma para todos, pois é a essência divina indivisível. Mas a intensidade da fruição, a profundidade do gozo, a capacidade de amar e de ser feliz, que depende do sujeito, varia segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, conforme o grau de caridade, o mérito acumulado pela livre cooperação com a graça na vida terrena. O céu, assim, não é uma democracia niveladora, mas uma realeza diferenciada, um cosmos harmonioso de santidades únicas, onde cada um atinge a plenitude da felicidade para a qual se capacitou, sem qualquer sombra de inveja ou ciúme, pois todos estão saciados até o limite máximo de sua capacidade pessoal, e a felicidade do outro é parte constitutiva da própria. Destas verdades eternas brotam com a força de um manancial práticas espirituais concretas, urgentes e transformadoras para o hoje da nossa existência. A primeira é o cultivo deliberado de uma memória viva do céu. Isto se faz não com imaginações vagas ou sentimentalismos, mas com a meditação assídua, séria e afetuosa das verdades eternas, particularmente durante o exame de consciência noturno, onde se pode perguntar com crueza salutar: as escolhas que fiz hoje, os pensamentos que alimentei, as palavras que pronunciei, as omissões que cometi, tudo isso me aproximou ou me afastou do meu destino eterno? Aumentou ou diminuiu minha capacidade de amar? A segunda prática é a fuga ocasional, prudente, mas decidida e sem escrúpulos falsos, do pecado venial deliberado. Embora não prive da graça santificante e, portanto, da salvação eterna, o pecado venial cometido de propósito entorpece a sensibilidade espiritual, diminui o fervor da caridade, contrai o coração e, como uma ferrugem insidiosa, enfraquece lenta e progressivamente a estrutura espiritual que um dia deverá suportar o peso imenso da glória. É um treino para a mediocridade. A terceira é a devoção prática e confiante à comunhão dos santos. Cultivada pela intercessão fervorosa pelas almas dos falecidos, especialmente no purgatório, e pela invocação constante dos santos como amigos, intercessores e modelos, reconhecendo e antecipando já na terra essa solidariedade sobrenatural que será plena e visível no céu. A quarta, e verdadeiramente central, é a busca incessante, criativa e heróica da caridade em todas as coisas, grandes e pequenas. Cada ato de amor ao próximo, cada perdão concedido do fundo do coração, cada renúncia silenciosa por um bem maior, cada ato de paciência, de mansidão, de brandura, cada sorriso dado por amor a Deus, são tijolos preciosos, são ouro, prata e pedras preciosas com os quais se constrói. No secreto da alma e no livro da vida, o palácio eterno que a habitará para sempre. A oração, em especial a adoração eucarística silenciosa, é o treino direto para a visão beatífica. É ali, na fé obscura mas real, que a alma se acostuma a fixar-se no invisível, a saborear antecipadamente, como que no paladar da fé, a presença que um dia será vista. Por fim, a devoção filial confiante e imitadora a Maria Santíssima, como guia segura, mestra de vida interior e mãe amorosa,
é o atalho providencial, o caminho mais curto e seguro para esta pátria. Ela que já está na glória em corpo e alma, assunta ao céu, é a prova vivente, a primícia e o penhor do destino glorioso que nos espera. E é a mãe pedagoga que nos ensina, passo a passo, a despojar-nos do homem velho e a revestir-nos de Cristo, para nos tornarmos dignos da casa do Pai. Portanto, a entrada da alma no céu não é um tema reservado para a hora da agonia ou para os discursos fúnebres, mas para a hora presente, para o instante que se vive agora. É o horizonte que dá direção a cada passo, a luz que julga todas as opções, a esperança que transforma todas as cruzes em leves, a meta que imprime significado a cada alegria e a cada dor. Quem vive com este fim em vista, não como uma ideia distante, mas como a realidade mais próxima e decisiva, já começou na penumbra da fé e no suor da luta a habitar, por antecipação e em desejo, nas suas antecâmaras. A vida terrestre se torna, assim, um sagrado e intenso período de preparação, onde se decide, na liberdade, o grau de intensidade com que se amará e se será feliz por toda a eternidade.